Olá pessoal, meu nome é Rubem, eu sou do canal Mosaico Alvinegro, sou contador por formação, perito contábil e agora nós vamos falar sobre o passivo do galo, né, e as suas implicações, algumas projeções do que como poderia ser, né, nos próximos 10 anos, como é que poderia se apresentar as demonstrações, a conta do passivo, a evolução da conta de empréstimos, né? Inicialmente eu queria parafrasear o saudoso Joelmir Betting. Ele cunhou a seguinte frase: no Brasil, quem não deve, não tem. Então, é basicamente isso. O Galo, nas suas operações, precisava de recurso, né? E se socorria no mercado financeiro e em outros capitalistas, né? E assim, e formou o passivo do jeito que a gente viu, né? E do jeito que está sendo comentado. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês no balanço como que está. Veja bem, eu tenho a minha conta do passivo, né? Circulante 335, 425 o não circulante, né? E eu tenho nesse circulante fornecedores, empréstimos e financiamentos, né? Que é o que a gente tem a pagar até o 31 de dezembro de 2020, né? E tenho aqui empréstimo e financiamento que eu tenho que pagar depois de 31 de dezembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2021, né? A mesma coisa eu tenho aqui para tributos, ok? E tenho no longo prazo e tenho aqui também no curto prazo 24 milhões, ok? Tenho mais 21 milhões de obrigações trabalhistas e sociais, essas são de curtíssimo prazo, né? Que normalmente é a folha, algum resquício da folha e tal, né? E adiantamentos recebidos. E temos aqui relevante a provisão para contingência. Provisão para contingência é o seguinte: o departamento jurídico é consultado. Qual a possibilidade de perda de tal ação? Aí o advogado fala: a possibilidade da gente perder essa ação aqui, a possibilidade dessa outra ação aqui é de ganho. Então, assim, a partir desse relatório, desse parecer do departamento jurídico, o Galo vai constituindo a provisão, né? Dependendo do andamento do processo, chama o perito e o perito faz as contas a partir da sentença, né? Então, assim, isso aí é tranquilo, não representa inicialmente caixa, é só uma provisão mesmo, tá certo? Bom, vamos lá, gente. Então, eu tenho aqui, inicialmente, eu quero mostrar para vocês o resultado antes, porque eu tenho o resultado operacional, tenho todo o resultado, né, todas as movimentações de receitas e despesas, e eu tenho um resultado que é chamado EBITDA, antes do pagamento de juros, né, e da depreciação e impostos, tá? Eu considero que o Galo, pela característica dele, não calcula imposto sobre o lucro, ele calcula, ele é isento de imposto pela atividade, entendeu? Então, assim, no nosso caso aqui, importa pra gente o seguinte: qual que é o resultado que o Galo tem antes dele pagar juros, né? E nós temos aqui o resultado operacional. Então, em 2018, o Galo teve um prejuízo antes do pagamento de juros de 3 milhões. Okay? Então, ele não teve, no seu giro operacional, ele não teve recursos para pagar nem os juros, quanto mais a amortização do principal, né? E a mesma coisa aconteceu em dezembro de 2019, no ano de 2019. O Galo chegou antes do pagamento de juros com 22 milhões negativo, ok? Então é o seguinte: o encargo financeiro do mercado, nós temos aqui receita financeira, o encargo financeiro, o resultado financeiro em 2018 foi positivo, tá? Porque o Galo conseguiu girar competência
já comentei sobre isso, que é a competência do departamento financeiro, né? Que conseguiu girar os recursos de maneira que teve 40 milhões de receita financeira, contra 39, tá? Aqui 21 contra 37. Então, provavelmente ele deve ter tido, se adotou os mesmos procedimentos para poder trabalhar no mercado financeiro, provavelmente ele deve ter tido menos recurso em caixa para poder fazer isso aí. Então teve só 21 milhões contra 37 milhões de despesa. Então aqui ele teve um prejuízo, né, de 15 milhões no mercado financeiro. Tá? Teve outras despesas, essa despesa aqui não tem jeito do Galo ficar livre dela, né, a não ser que ele quite os impostos, mas por 180 meses nós vamos ter uma despesa de pagamento de juros de impostos, ok? Então é o seguinte, eu tive um resultado financeiro de 19 milhões negativo contra 32, tá? Então é o seguinte, voltando, o segredo, na verdade, do Galo agora, a única alternativa que o Galo tem é aumento de receita, melhoria do resultado. Então passa pela qualidade da despesa, né? Assim, na redução de custo, em todo esse processo, ok? E aumento de receita. Porque para poder girar tudo, o Galo está precisando de resultado mesmo. Porque a gente chega aqui, por exemplo, o resultado antes de qualquer investimento é 22 milhões em 2018 e 54 milhões em 2019, tá? Eu tenho aqui o CAPEX, que seriam novas contratações, né? Poderia ser também investimento no ativo permanente, né? De 68 contra 67, tá? E aqui justifica um pouco o Galo ter tido dinheiro, porque olha só, entre novos empréstimos e amortização, ele teve um saldo de caixa de 64 milhões. Então, ou seja, então ele foi no mercado, pegou 211 e pagou 146. Não desses 211, do seu estoque de dívida lá, né? Da sua conta de empréstimo. Então, 64 milhões contra 58, né, em 2019. No final, o caixa livre que o Galo teve foi 26 milhões negativo em 2018 e 63 milhões negativa em 2017. Ou seja, toda a atividade do Galo em 2019 foi deficitária em 63 milhões. Isso de acordo com as demonstrações contábeis. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu preparei aqui também os indicadores. Então veja bem, esse aqui é todo o meu passivo. Eu separei o passivo em passivo oneroso e passivo não oneroso. Então, assim, o meu passivo oneroso é os empréstimos com terceiros, que em 2019 foi 311 e 253 em 2018. E também, obviamente, o pagamento de tributos, né? Que foi 259 contra 215 de 2018. Aí você fazendo a ponderação entre o que o Galo pagou de juros, de empréstimo no mercado financeiro, de 37 milhões, contra a média do período, né, dos 2 anos, o Galo, na verdade, teve um custo de 13,23% no custo dos empréstimos, tá? Ao passo que o custo dos tributos, né, foi de 6,85%. Aqui é mais ou menos o valor da Selic, né? E o custo ponderado do capital de terceiros no Galo seria de 10,32%, ok? Então vamos lá. Como é que os empréstimos evoluíram? Em 2009, o Galo captou 130 e pagou 11, tá? 118 milhões de diferença, ou seja, ele pagou somente 9% do que ele pegou. Então, obviamente, a dívida cresceu. E a gente vê assim, ó, do que ele pegou, ponderando o que ele pegou com o que ele pagou, nós temos aqui só 35% em 2010, de 49%,
chegando a 68. Aqui a gente vê uma tendência do Galo, aqui ele aumentou os pagamentos, né? E aqui, em 2014, ele diminuiu. Em 2014, eu já expliquei que o Galo teve inesperadamente seu dinheiro bloqueado na justiça, então ele teve menos recursos para girar em 2014. Né? Então, obviamente, que se refletiu em 2014, 2015 e agora que ele voltou a crescer novamente. Então, esse ano, por exemplo, foram amortizados, a diferença entre o que ele pegou e amortizou foi de 68%. Bom, como é que seria a tendência disso aqui? A tendência seria essa daqui, ó, tá certo? Apresentaria esse gráfico. Eu tenho aqui os empréstimos tomados, ele faz uma curva exponencial, né, com tendência de estabilização, tá? E o pagamento, uma evolução mais linear um pouco, com tendência de crescimento, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui um R2, esse R2 é o seguinte, ele só pode ser 1, ele só vai até 1, né? Então assim, se você tem 78,61, então, ou seja, com a evolução do tempo, a relação entre o tempo e novos empréstimos é alta. Da mesma forma, a relação do tempo com os pagamentos, tá? Aqui, ó, eu já tenho aqui não, aqui é o percentual que é a diferença, quer dizer, a diferença vai estar sempre negativa, né? Então ela vai fazer o espelho mais ou menos dessa daqui. Eu vou colocar aqui em consideração ao resultado, tá? Que é esse daqui, ó. Vamos lá. Deixa eu arrastar aqui que vai mostrar como que o resultado se comportou, tá? Então, o resultado, ele já tem uma tendência de queda, né? Deixa eu ajustar isso aqui direitinho para ficar no exercício certinho aqui. Então, gente, olha só, eu tenho uma tendência de queda no resultado, tá vendo? Ele vem, esse resultado é antes do pagamento de juros, então a tendência dele é cair, né? Bom, então basicamente, gente, assim, partindo do saldo devedor de 311 milhões, é essa tendência que nos próximos 10 anos, tá? Do Galo ter 277, 512, como a taxa de juros é 13,23, pagar juros de 41 milhões e assim sucessivamente até chegar em 2030. Você vê assim, a tendência do Galo de chegar em 2030 com 3 milhões de passivo. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o desafio do Galo é melhorar o resultado. Bom, e uma das formas de começar a melhorar o resultado é tentar negociar uma taxa de juros melhor. Olha a diferença, se o Galo tivesse girando com capital de terceiros em 9% ao invés de 13%, tá vendo como que evoluiria o passivo do Galo? Tá certo? Ao invés de 3 milhões, seria para 2.592, tá certo? Então, pessoal, eu usei esse comparativo e essa demonstração para mostrar o seguinte, que a necessidade maior que o nosso time tem é realmente de melhorar o resultado, entendeu? É como se você, em casa, no seu orçamento, falasse assim, não, eu tenho R$1.000, por exemplo, para pagar uma parcela, depois que eu paguei luz, supermercado, escola, tudo, eu tenho R$1.000 para pagar lá o empréstimo. Mas eu tenho 3.000, por exemplo, para pagar mensalmente, né, entre juros e o principal. Então, ou seja, se você chegar com 1.000, você não vai conseguir pagar. Então aí é onde você tem que reduzir para você ter pelo menos os 3 para continuar pagando, senão vira uma bola de neve.
né? Você vai sempre girar, aí você precisou, aí você vai, não, eu só tenho 1.000, vou precisar de 2, então você vai no mercado e pede 2, e assim sucessivamente, tá? Então, assim, é uma coisa que todo mundo sabe empiricamente, assim, quando a gente vê as emoções do galo, empiricamente a gente entende que o galo tem que melhorar o resultado, mas eu estou mostrando com números e com as projeções, né, que são possíveis fazer com esses números, da real necessidade, tá? Então é isso, galera. Se você gostou, dá um joinha. Se tiver mais alguma outra questão para a gente esclarecer e debater, é só colocar nos comentários que nós vamos falar. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Compartilhe esse vídeo e vamos em frente. A gente vai continuar falando sobre isso. Um abraço. Tchau.